Oi, gente, paz do Senhor, vamos brindar mais um dia que o Senhor está nos concedendo. Hoje é o dia 280, estaremos lendo Mateus 12 e também Lucas, Mateus 12, do 22 ao 50. Diz assim: logo depois, um pobre coitado, afligido por demônios, cego e surdo, foi trazido à presença dele. Jesus o curou, dando-lhe visão e audição. O povo que viu isso ficou impressionado. Esse tem de ser o filho de Davi, diziam. Já os fariseus, quando souberam do acontecido, reagiram com ceticismo. É magia negra, disseram. Ele tirou algum truque diabólico da manga. Jesus contestou a calúnia. Um juiz que emite vereditos opostos sobre a mesma pessoa cai em contradição. Uma família que vive brigando se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, não irá se destruir? Se vocês me caluniam, afirmando que sou um demônio que expulsa demônios, a mesma calúnia não se aplica aos exorcistas de vocês? Mas se é pelo poder de Deus que expulso demônios, então com certeza o reino de Deus estará aqui. Acham que é possível, em plena luz do dia, entrar na casa de um homem forte e acordado e roubar seus bens sem amarrá-lo primeiro? Amarrem-no e então poderão roubá-lo. Isso é guerra e não é território neutro. Se vocês não estão do meu lado, são meus inimigos. Se não ajudam, estão atrapalhando. Não há nada dito ou feito que não possa ser perdoado. Mas se vocês persistirem nas calúnias contra o Espírito Santo de Deus, estarão deliberadamente rejeitando aquele que perdoa. Se rejeitarem o Filho do Homem por algum juízo equivocado, poderão ser perdoados. Mas se rejeitarem o Espírito Santo, estarão rompendo relações com aquele que os sustenta. Se vocês crescerem como uma árvore saudável, irão produzir frutos saudáveis. Mas se a árvore for doente, os frutos serão podres. Os frutos nos revelam a verdade sobre a árvore. A mente de vocês parece um ninho de cobras. Como dar crédito ao que dizem, já que são tão tolos? É o coração, não o dicionário, que dá significado às palavras. A pessoa de bem produz boas obras e boas palavras todo o tempo, mas a pessoa má é como praga no pomar. Permitam-me dizer uma coisa: cada uma dessas palavras impensadas voltará para assombrá-los. A hora da prestação de contas vai chegar. As palavras são poderosas, levem-nas a sério. Elas podem ser a sua salvação, mas também podem condená-los. Mais tarde, alguns líderes religiosos e fariseus interpelaram Jesus. Mestre, queremos ver suas credenciais, uma prova conclusiva de que Deus está com você. Que tal um milagre? Jesus respondeu: vocês procuram uma prova, mas estão procurando o tipo errado de prova. Tudo o que querem é algo para satisfazer a curiosidade, o desejo de ver milagres. A única evidência que terão é a que se parece com uma total ausência de provas, o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem, por 3 dias e 3 noites, será posto numa cova profunda. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão e apresentarão a prova que condenará essa geração, porque quando Jonas pregou em Nínive, eles mudaram de vida. Aqui está um pregador mais importante que Jonas, e vocês querem provas. No dia do juízo, a rainha de Sabá virá de longe e apresentará uma prova que condenará essa geração, porque ela viajou de uma região remota da terra para ouvir o sábio Salomão, e diante de vocês está a sabedoria maior que a de Salomão, mas vocês se preocupam com provas. Quando é expulso de alguém, o espírito maligno vagueia pelo deserto, procurando um oásis, uma alma distraída que possa atormentar. Se não encontra nada, diz consigo mesmo: vou retornar para minha antiga casa. Quando retorna, encontra a pessoa limpa, porém vazia. Então, o espírito reúne outros seres espíritos ainda piores e todos se instalam ali. O estado da pessoa agora é pior do que antes. É assim que essa geração se parece. Vocês pensam que por remover o lixo de sua vida estão prontos para Deus, mas como não foram receptivos à mensagem do reino que eu prego, os demônios estão voltando.
Ele ainda falava à multidão quando sua mãe e seus irmãos apareceram. Eles estavam do lado de fora, tentando mandar-lhe um recado. Foi quando alguém informou: sua mãe e seus irmãos estão aqui, querem falar com o Senhor. Jesus não deu uma resposta direta, mas perguntou: quem vocês acham que são minha mãe e meus irmãos? Ele então apontou para seus discípulos: olhem bem, estes são minha mãe e meus irmãos. Mais vale a obediência que laços de sangue. Quem faz a vontade de meu Pai Celestial é meu irmão, irmã e mãe. Agora, Lucas 11, de 1 a 54. Um dia, Jesus estava orando num determinado lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Mestre, ensina-nos a orar. João ensina os discípulos dele. Ele disse: quando vocês orarem, digam: Pai, revela-nos quem tu és. Dá um jeito neste mundo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Jesus acrescentou: imagine o que aconteceria se vocês fossem à casa de um amigo no meio da noite e pedissem: amigo, empreste-me 3 pães. Um velho amigo acabou de chegar de viagem, está lá em casa e não tenho nada para oferecer a ele. Já na cama, seu amigo responde: não me incomode, já tranquei a porta e meus filhos estão dormindo. Não posso me levantar para dar a você, seja lá o que for. Digo a vocês: se ele não se levantar pela amizade, vai se levantar por causa da insistência e dar tudo que o amigo está pedindo. Isto é o que eu quero dizer: peçam e conseguirão, busquem e acharão, batam e alguém abrirá a porta. Não barganhem com Deus, sejam objetivos, peçam aquilo de que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você o enganaria com serragem? Se pedir peixe, iria sustentá-lo com uma cobra viva servida na bandeja? Maus como são, vocês não pensariam em algo assim, pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não acham então que o Pai que criou vocês com todo amor não dará o Espírito Santo quando pedirem? Jesus libertou um homem de demônio que o mantinha mudo. O demônio se foi e o homem começou a falar sem parar, para espanto da multidão. Mas alguns dos presentes foram cínicos. Magia negra, diziam, não passa de um truque diabólico. Outros se mostravam céticos, esperando que Jesus desse provas de sua identidade divina com algum milagre espetacular. Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: qualquer país em guerra civil prolongada acaba devastado. Uma família que vive brigando se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, não irá se destruir? E vocês me caluniam, afirmando que sou um demônio que expulsa demônios. A mesma calúnia não se aplica para os exorcistas de vocês? Mas se é pelo dedo de Deus que expulsa espíritos maus, então com certeza o reino de Deus está aqui. Se um homem forte, armado até os dentes, fica de guarda em sua casa, a propriedade está segura. Mas, e se um homem ainda mais forte, com armas mais poderosas, o atacar? Ele será derrotado. O arsenal que o tornava tão confiante agora é inútil, e seus bens mais preciosos serão tomados. Isso é guerra e não é território neutro. Se vocês não estão do meu lado, são meus inimigos. Se não ajudam, estão atrapalhando. Quando é expulso de alguém o espírito maligno, vagueia pelo deserto, procurando um oásis, uma alma distraída que possa atormentar. Se não encontra nada, diz consigo mesmo: vou retornar para a minha antiga casa. Quando retorna, encontra a pessoa limpa, porém vazia. Então o espírito reúne outros 7 espíritos ainda piores e todos se instalam ali. O estado da pessoa agora é pior do que antes. No meio da explicação, uma mulher ergueu a voz no meio do povo: bendito é o ventre que carregou você e os peitos que o amamentaram. Jesus comentou: benditos mesmo são os que ouvem a palavra de Deus e a aplicam à própria vida.
Enquanto a multidão aumentava, Jesus mudou de assunto. O espírito dessa época está errado. Todos querem uma prova, mas procuram um tipo errado de prova. Vocês procuram alguma coisa que satisfaça a curiosidade e são ávidos para ver milagres. Mas a única prova que terão é a de Jonas e dos ninivitas, que de fato nem se parece com uma prova. O Filho do Homem representa para esta geração o que Jonas representou para Nínive. No dia do juízo, os ninivitas irão depor, e o testemunho deles condenará essa geração, porque Jonas pregou para aquele povo, e eles mudaram de vida. Um pregador muito mais importante que Jonas está aqui, e vocês ficam exigindo provas. No dia do juízo, essa geração também será condenada pelo testemunho da rainha de Sabá, porque ela viajou dos confins da terra para ouvir o sábio Salomão. Uma sabedoria muito maior que a de Salomão está aqui, bem diante de vocês, e vocês querem provas. Ninguém acende uma lâmpada para escondê-la numa gaveta. Ela é afixada num lugar alto, para que todos na sala possam vê-la. Os olhos de vocês são a lâmpada que ilumina todo o corpo. Se viverem na fé, seu corpo se encherá dessa luz. Mas se viverem com olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Mantenha os olhos abertos, a lâmpada acesa, para não caírem na escuridão. Mantenham a vida sempre bem iluminada. Depois desse discurso, um fariseu convidou-o para jantar. Jesus entrou na casa do homem e tomou seu lugar à mesa. O fariseu ficou chocado e ofendido ao perceber que Jesus não havia se lavado antes da refeição. Mas o mestre reagiu. Sei que vocês, fariseus, ilustram suas xícaras e pratos a ponto de brilharem ao sol, mas sei também que vocês estão bichados de cobiça e maldade dissimulada. Fariseus tolos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Abram o bolso e o coração e ajudem os pobres. Assim, terão também a vida limpa, não só as mãos e os pratos. Estou cansado de vocês. São um caso perdido. Impostores. Vocês mantêm registros meticulosos e dão o dízimo de cada centavo que ganham, mas arrumam um jeito de burlar o que importa, a justiça e o amor de Deus. A atitude cuidadosa tem o seu valor, mas o essencial é indispensável. Vocês, fariseus, são um caso perdido, impostores, fazem questão dos lugares de honra no serviço religioso e amam o glamour dos elogios públicos. Impostores, vocês são como sepulturas sem inscrição. As pessoas passeiam pela superfície bonita sem suspeitar da podridão 7 palmos abaixo. Ele respondeu, sim, e vou ser ainda mais claro. Vocês, líderes religiosos, são um caso perdido. Sobrecarregam as pessoas com regras e regulamentos até quase quebrarem a coluna, mas não erguem um dedo para ajudá-las. Vocês são um caso perdido. Constrói túmulos para os profetas que seus antepassados mataram, mas esses túmulos, na verdade, são monumentos aos seus antepassados assassinos e confirmam o que diz a sabedoria de Deus. Vou enviar profetas e apóstolos, mas eles irão matá-los e expulsá-los. Isso significa que cada gota de sangue justo derramado desde o começo do mundo até agora, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi trucidado entre o altar e o santuário, estão sobre a cabeça de vocês. Sim, tudo isso será cobrado desta geração. Vocês, líderes religiosos, são um caso perdido. Vocês tomam a chave do conhecimento, mas é para fechar portas, não para abri-las. Não entram nem deixam ninguém entrar. Assim que Jesus deixou a mesa, os líderes religiosos e os fariseus explodiram de raiva. Ficaram analisando as declarações dele em busca de algo que pudesse usar como armadilha para apanhá-lo. Amém.